Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast RH na Xícara. Você é o nosso convidado especial. Você sabe muito bem que esse podcast ele é destinado para você, profissional de RH, aquele que atua na gestão de pessoas, no desenvolvimento de talentos, e você é o nosso maior objetivo, o nosso maior foco. Ou seja, nós estamos aqui para capacitá-lo. E é uma honra receber aqui no nosso podcast a tua presença com seus comentários, com a sua curtida, fazendo assim com que nós possamos crescer e evoluir cada vez mais. Muito obrigado desde já pela sua presença e eu espero que você curta esse podcast de hoje, essa nossa nova edição. Esse podcast aqui, ele é, por assim dizer, sustentado por duas grandes empresas. A primeira, a Betel Serviços, que trabalha com terceirização e mão de obra temporária. Se você está à procura desse tipo de material, não está encontrando pessoas no mercado, para que sofrer tanto? Procure a Betel Serviços, está aqui embaixo aqui o site da Betel, fala lá com o time comercial, com a Vanessa, e vai ser uma honra prestar serviços para você na mão de obra temporária e terceirização também. Outra empresa que apoia o nosso podcast é a Rivica. A Rivica ela é especializada em cargos e salários e avaliação de desempenho. Se você precisa automatizar esse sistema na tua empresa, conte conosco. Aqui embaixo também está o nosso site www.rhivica.com.br. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um tema que é extremamente importante dentro desse mundo chamado RH. Aliás, as pessoas confundem muito, né, o termo DHO com RH. E eu trouxe para cá uma grande amiga, ela é especialista, né, ela é formada na área e atua numa empresa do varejo, né, com gente e gestão. Agora essa nomenclatura que está sendo usada, né? Mas ela é gestora de DHO, de Desenvolvimento Humano Organizacional. Osana, seja bem-vinda ao nosso podcast. Faz tempo que eu estou querendo convidar você e a agenda não bate e deu certinho, né, para que você pudesse estar aqui conosco. A Osana, ela é também formada em psicologia, né, então conhece bem essa parte de desenvolvimento humano. Eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público agora e depois a gente vai sabatinar você e querer entender um pouquinho mais da sua função. Tá ótimo, vamos lá. Sou formada, né? Minha formação base aí é administração com ênfase em recursos humanos. Legal. Fiz já uma especialização em gestão de pessoas estratégicas e para fechar aí o combo, né, me formei também em psicologia. Então, tudo isso traz um olhar muito humanizado, né, para dentro da organização e para os processos que a gente precisa desenvolver junto à liderança, que é o pilar aí das empresas. Perfeito, legal. Bom, vamos lá, você falou assim, um olhar humanizado. Uhum. Isso é DHO? É o desenvolvimento, né, humanizado, né, ali da organização? O que seria para você o DHO? Acho que é importante a gente ressaltar aqui como que hoje, né, o RH junto à área de DHO, ela é estruturada e de que maneira ela se diferencia no dia a dia, né? Uhum. Então, nós temos a área de RH que é voltada a processos. Então, toda aquela parte de admissão, folha de pagamento, benefícios, é um RH operacional. E nós temos a área de DHO, que hoje, né, algumas empresas têm como área de gente e gestão, que é focado no desenvolvimento de pessoas. Quando a gente fala em desenvolvimento de pessoas, a gente está falando de capital humano, a gente está falando de estratégia. E isso não pode ser feito de qualquer maneira, né? Tem que ser feito com um olhar humanizado, respeitando a subjetividade e os talentos de cada um. Que legal, bacana, Osana. E esse desenvolvimento humano, né, é obrigação mesmo da organização? Como que você enxerga isso? Assim, onde você trabalha, por exemplo, você pode pegar um profissional que entra lá na parte mais operacional, mais baixa, e como fazer desenvolvê-lo, chegar num ponto de gestão, por exemplo, de ser um encarregado da tua área. É obrigação da empresa ou do colaborador isso? Eu considero que é uma obrigação de ambas as partes, né? Eu acho que entra aí o olhar da empresa para o talento que ele quer desenvolver e reter dentro da organização. Okay. E isso a gente fala de estratégia. Então, se eu tenho um profissional que ele está atrelado com a cultura da minha empresa, ele é o potencial talento dentro da minha organização, com certeza eu vou alcançar resultados melhores com esse profissional. Em contrapartida, eu tenho a responsabilidade do colaborador, né? Então, não adianta eu ter todo um plano de estratégia, de cargos e salários. A
avaliação de desempenho, né, como você trouxe aqui no início, Sim. e eu não ter um colaborador comprometido, eu não ter um colaborador aberto a aprender, a se desenvolver, né, e a entregar o seu melhor. Então, é um conjunto de ambas as partes. Legal. Entra ali a parte da empresa, sim, mas tem a parte do colaborador. Legal, bacana. E você é formada em administração e psicologia. Sim. É o casamento perfeito mesmo para fazer esse desenvolvimento aí? Acho que traz ali o olhar, né, do que é importante para o negócio crescer, Tá. né, quando você pensa assim, o profissional ele tem que entender, principalmente sendo de DHO, tem que ter uma comunicação muito eficaz entre todas as áreas. Tá. Então, não adianta eu pensar em treinamento se eu não conheço a estratégia do negócio, né? Não adianta eu pensar em liderança se eu não sei qual é o papel de líder na operação e quais são as dores que ele tem ali no dia a dia. Sim. Então, acho que casa muito bem, porque a administração traz esse olhar do negócio, né? E a psicologia, ela traz o olhar da necessidade do desenvolvimento humano. Perfeito. Então, é um casamento que eu considero, sim, legal. muito perfeito. Perfeito. Hoje, onde você atua, na empresa onde você atua, além da clínica, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente Sim. também sobre isso, mas na empresa onde você atua, como que você vê esse convencimento da diretoria, por exemplo, né? Olha, nós precisamos investir em treinamento, precisamos investir em avaliação de desempenho. Como que é feito? Porque esse é teu papel. Seria o teu Sim. papel ou não? Estou equivocado? Sim, não, é esse É mesmo. seu mesmo? É esse mesmo. Como que é feito isso, então, com a diretoria? Porque é uma questão muito delicada. Sim, Se sim. você tem empresa familiar, por exemplo, né? Ela acaba tendo algumas barreiras ali. E aí, como que o gestor de gente e gestão, ou então DHO, vai desenvolver isso primeiro com a diretoria? Tá. Primeiro de tudo, né? Quando você senta na mesa para falar com o corpo de diretoria, você tem que entender a linguagem deles e você tem que trazer algo que traga retorno para a empresa. Então, não tem como falar de desenvolvimento sem entender o porquê que a falta desse desenvolvimento está trazendo ali, né, ou gaps, ou uma falta de mão de obra, ou de retenção, ou turnover, absenteísmo. Então, é fazer a diretoria entender que esse processo está trazendo danos e é custoso para a empresa. Então, se eu converso com a diretoria, eu não consigo mapear, mostrar em números, né, indicadores, que isso traz uma falha para a organização, eu não vou conseguir realmente avançar com esse desenvolvimento, né, com essa necessidade de desenvolvimento humano dentro da organização. Então, acho que o primeiro ponto é esse, Ricardo. É fazer a diretoria entender a necessidade através dos indicadores, né? Através ali das performances, através de metas que não estão sendo alcançadas e do maior gargalo que a gente tem hoje, de retenção de pessoas. Então, hoje a gente tem uma escassez de mão de obra, isso em todas as áreas, né? Não só no varejo, mas em todas as áreas. Então, quando você não entende o público que você quer alcançar e se você alcança, por que você não consegue mantê-los, é aí que entra, né, não só uma justificativa, mas a necessidade de você trabalhar com desenvolvimento. Que legal, bacana. E esse desenvolvimento passa por um termo chamado liderança, né? Vamos lá, então, vamos entrar já até com um pezinho ali na clínica já. Como desenvolver emocionalmente e comportamentalmente um líder? Tem ferramentas, você tem técnicas? Abre pra gente agora isso tudo. Como que é feito isso? É a psicologia que te ajuda? Como que é? Com certeza, né? Dentro da área clínica, é bem importante ressaltar. Hoje eu trabalho com muitas mulheres, né? Executivas, inclusive, que estão aí, né, em cadeiras muito importantes e que passam por grande sobrecarga, demandas, enfim, que é difícil ali conciliar com o dia a dia corporativo e mais as demandas familiares, né? E quando a gente fala de liderança, eu sempre trago um ponto importante, que hoje as pessoas, elas não se desligam apenas da empresa. Hoje elas se desligam o quê? Daquele líder, né, que gera assédios, aquele líder que não entende, né, a necessidade de desenvolver pessoas. Então, quando a gente fala de desenvolver liderança, a gente está falando de entender primeiro o papel desse líder dentro da organização, né, entender ali quais são as fortalezas que ele já tem, mas aqueles pontos principalmente que a gente precisa melhorar. E o que a gente melhora dentro de um perfil de liderança? Comunicação, né, ajustes ali na hora de dar um feedback. A gente precisa entender como que esse gestor ele tem um olhar de metas atrelado à entrega realmente, né, a capacidade humana do que ele tem ali dos seus liderados. Então, nós temos, sim, algumas ferramentas. Acho que a principal ferramenta é você gerar consciência pro gerente, né, do autoconhecimento. Acho que o autoconhecimento, ele te traz ferramentas essenciais para você entender se o caminho que você está trilhando, ele é assertivo ou não. Legal. Bacana. Inteligência emocional caberia, né? Aí, Sim. né?
A inteligência emocional determina justamente isso, né? O primeiro passo é o autoconhecimento, né? Se o autoconhecimento. ver, né? Depois conhecer os seus sentimentos, né? E não adianta só conhecer os sentimentos, você tem que saber lidar com os seus sentimentos, né? Sim. Eu sei o que me faz raiva, mas como que eu lido com aquilo que me gera raiva, o gatilho, né? Sim. E é isso que você pega também na clínica com essas mulheres? Muito, né? Fazer esse mapeamento com elas, de entender a autorregulação emocional, principalmente, né? Em posições que exigem mais, que tem uma pressão ali constante, que você precisa entregar muito resultado. Então, a autorregulação, ela vem através de você se conhecer. Não tem como você falar assim, olha, eu preciso me manter mais calma, eu preciso, né, ter uma estrutura mais zen, se você não se conhece. Então, quando você se conhece, você consegue estabelecer limites mais claros, né, em qualquer relação, seja ela profissional ou não. Então, na clínica, a gente traça esse caminho juntos, direcionado, para que elas entendam, né, onde estão os limites, mas aonde também elas conseguem ali se fortalecer emocionalmente para alcançar resultados ainda melhores nas organizações e na vida pessoal também. Cara, e a gente tem visto cada dia mais, né, Rosana, assim, o número de mulheres que... a mulher tem a dupla jornada, tripla jornada, né, por assim dizer, mas que estão assumindo cargos de liderança, de posições executivas e, infelizmente, tende a deixar algum tipo de sonho para trás, né? E qual o conselho que você dá para essa mulher? O que você fala no momento desse, assim, olha... foca no seu objetivo, no seu sonho, e aquele outro que ficou para trás, às vezes uma maternidade, talvez, né? Eu conheci uma pessoa que ela é executiva de uma empresa e ela disse isso para mim, ela falou assim, eu tive que abrir mão da maternidade, eu não tinha opção em escolher. Você acha isso saudável ou não? O que você vê por aí? Bom, a vida ela é feita de escolhas, né? Então, a gente vai ter escolhas em alguns momentos que vai fazer com que a gente dê alguns passos para trás, para lá na frente a gente ter um reganho ou não, né? Mas quando se trata de sonhos, eu sempre gosto de evidenciar a questão do autocuidado. A mulher, quando ela foca somente na carreira e ela não busca ter um autocuidado, ela não consegue enxergar maneiras, né, de fazer com que ela tenha uma vida mais flexível, onde ela vai ter sim um crescimento dentro da carreira dela, mas ela também vai conseguir, né, ficar bem na área pessoal. Então, uma mulher que ela é somente focada em carreira e ela se abandona a si, a família e os seus próprios sonhos pessoal, isso lá na frente é muito danoso. Então, eu sempre faço com que as mulheres enxerguem a necessidade do autocuidado, de se conhecer, né, entender quais os caminhos que ela tem a percorrer, mas sempre de uma maneira mais equilibrada, Ricardo. Eu sou, né, além de psicóloga, eu sou mãe, eu sou esposa, né, e eu tenho uma carreira aí dentro da área de DHO. Então, eu considero que todos esses pilares, para eles estarem bem equilibrados, é o autocuidado. Então, eu tenho o meu momento comigo mesma, né? Eu tenho o meu momento de cuidar da minha saúde física e psicológica. Quando você não tem o autocuidado, é muito difícil você conseguir ter um olhar de cuidado com o outro. Então, para os líderes, né, os gerentes, as pessoas que estão em posições aí de cuidar dos outros e não tem esse olhar de autocuidado, muito difícil conseguir fazer com que você tenha um melhor resultado ali da sua equipe, do seu time. Esse autocuidado é importante, né? Para se valorizar, se posicionar. E no mundo corporativo, há muitas injustiças que acabam minimizando esse autocuidado. Do tipo... tem o machismo, que é nítido, infelizmente, né? A gente percebe isso em algumas organizações. Mas a gente também percebe que as mulheres, elas têm mais potencial, mais entregas e não são valorizadas. Não sei se isso ocorre lá na tua organização. Mas qual conselho você daria para um gestor que tem que resolver esse problema? Na empresa dele tem uma mulher com potencial, que está crescendo, tem tudo para desenvolver, mas é uma visão ainda arcaica, né? Passada, ultrapassada, de que o homem tem que estar naquela posição. O que você faria se você chegasse hoje para desenvolver esse RH, esse DHO? Tá. Realmente, hoje, dentro das organizações, a mulher em si, né, ela é menos validada profissionalmente, né? O seu potencial é colocado em xeque por algumas questões. Pelo simples fato dela ser mulher, né? Pela questão da própria maternidade e pela entrega que talvez eles entendam por um viés inconsciente e estrutural, porque aqui a gente traz também um olhar estruturado, né, da sociedade, de que a mulher, ela vai entregar menos, de que a mulher, ela pode menos e de que a mulher, ela não pode ocupar posições
como qualquer outra pessoa, né? Então, para o gestor entender, né, e avaliar esse potencial, é importante ele conhecer a sua equipe. Sim. Então, o gestor que ele não se permite conhecer a sua equipe na totalidade, não só homens ou mulheres, mas a equipe mesmo, as pessoas que podem ali realmente, né, engajar e entregar resultados melhores, ele perde essa mulher que poderia estar desenvolvendo e trazendo resultados significativos, porque o olhar dele é realmente ali de um viés inconsciente de que a mulher, ela em algum momento vai deixar de ter entregas significativas. E ao contrário disso, Ricardo, a mulher, principalmente quando ela tem a maternidade atrelada aí à sua vida, né, ela tem ali muito mais vigor e força de vontade, porque além do ambiente corporativo, ela tem as metas pessoais, né? Sim. Quer ser uma referência para o seu filho, quer ser uma referência para a sua família, então, relativamente buscar ali posições ainda melhor dentro da empresa. Que legal, bacana. Rosana, e a psicologia? Voltando agora para esse tema aqui que é muito familiar nosso aqui, né? Sim, sim. O que a psicologia contribuiu para o desenvolvimento de líderes dentro do DHO? O que a gente fala um pouquinho de inteligência emocional, né? Quais outros temas que são ricos ali para o desenvolvimento de equipes saudáveis, né? Sim. Só apenas um toque aqui. Se fala muito da alteração da NR1, que agora está tendo, né, os riscos psicossociais. Ok. O que a psicologia contribui, portanto, dentro desse tema nas organizações, no seu ponto de vista? NR1 veio de fato, né, para a gente ter um olhar mais atento à saúde emocional, à saúde mental dentro das organizações, né? Então a gente tem aí o burnout, que é um assunto hoje mais explorado, mas que as pessoas acham que o burnout ele acontece de um dia para o outro, e não, né? O burnout ele acontece pelo acúmulo, né? Sim. Pelo acúmulo de demandas e pela falta de inteligência também emocional. Então, a gente tem hoje, dentro das organizações, o papel da psicologia organizacional muito potente nesse olhar, nessa análise comportamental, nos ambientes estressores e de que maneira que a gente consegue promover um ambiente mais saudável, né? Com rodas de conversa, diálogo, que realmente ele trazem segurança psicológica e de que maneira você consegue reconhecer as pessoas que estão dentro da empresa. Então, o adoecimento dentro das organizações, Ricardo, não vem só pela alta demanda, vem pela falta de reconhecimento, né? Vem atrelada à sua vida pessoal. A gente não tem um botão que a gente fala assim, olha, eu vou entrar dentro da organização, não sei mais quem eu sou, né, da minha vida pessoal e vou viver aqui somente para fazer as minhas atividades profissionais. Não, somos ser humano, né? Então, nós temos ali todo esse conjunto de valores, de experiência. Então, a gente traz a nossa carga pessoal para o nosso ambiente profissional. E quando a gente encontra um ambiente adoecedor, isso só potencializa aquilo que a gente já está deixando de tratar, né? Então, dentro da psicologia, hoje, a gente consegue estruturar muito bem essa questão de orientar o líder, fazer ele entender a importância, né, de acompanhar a sua equipe e de fazer com que o papel dele seja estratégico e faça com que a empresa consiga aí crescer cada vez mais. Bacana. Então, o DHO, para você, ele tem esse papel que combate o adoecimento emocional, o estresse, o esgotamento físico. Uma empresa, portanto, precisa de um DHO. Com certeza, com certeza, né? O Que DHO, legal. ele é importante em vários sentidos. A gente sai daquele ambiente onde o RH, ele é só operacional e fica ali atrás da mesa, né, apertando o botão, e por um olhar que faz parte ali, está atrelado com o que a organização precisa, né? Ele vai fortalecer a cultura e vai minimizar os danos que se tem ali no dia a dia com o adoecimento. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de comportamento humano. Então, a cultura, ela é o quê? Aquele comportamento que a gente reforça todos os dias dentro da organização. Só que as pessoas acham que é só os valores, né, impressos e colocados na parede. Ao contrário disso, né? Os valores, eles são importantes, mas eles precisam ser vivenciados. Enquanto a gente tem um gerente que ele tem uma fala muito diferente da ação, né, a gente já tem aí uma cultura que precisa ser revista. Então, o DHO, ele vai ter esse olhar, né, essa vivência de enxergar isso e de reestruturar. Legal, bacana. Você hoje atua em uma empresa quase 50 anos, né, de história, né? E aí,
Como que você muda essa cultura? É um desafio. Você acorda todo dia com esse desafio, É né? um grande desafio, porque a gente, além de ter, né, uma empresa com 50 anos de história, a gente fala de gerações que vão mudando. Então, hoje a gente tem a geração Baby Boomers, a gente tem geração X, os millennials, né? A geração Z, e aí vai entrar ainda no mercado, ainda não está mais a alfa. Então, o grande desafio hoje é entender como cada uma dessas gerações, né, elas se comunicam, de que maneira elas têm uma relação com o trabalho, né, para que a gente fortaleça essa cultura no dia a dia. Perfeito. E a visão também da própria diretoria. Então, quando você tem uma diretoria que todos estão no mesmo objetivo, você consegue alinhar isso e fazer com que os desafios no dia a dia eles se tornem mais palpáveis, né, de ser alcançados. Hoje a sua contratação foi em torno desse tema mesmo, assim, para que houvesse essa mudança, essa quebra de cultura, né? Sim, sim. E o convite foi feito dessa forma, olha, nós queremos modernizar, vamos falar assim, né? Entrar como o mercado está trabalhando, a maneira que o mercado trabalha. É esse o convite que foi feito para desafio seu? Sim, está atrelado a isso, mas está atrelado também a uma reestruturação organizacional e de cultura. Então, tinham comportamentos que antes eram aceitáveis, eram tolerados, e a empresa mudou, né? A empresa está avançando, está crescendo, tem uma meta muito ousada aí de expansão. Então, precisa realmente desse olhar onde o comportamento que antes era tolerado e que não trazia benefício para a empresa, ele precisa ser mudado. E esse é um trabalho, Ricardo, de formiguinha, né? É um trabalho que a gente tem que realmente pegar na mão da liderança, fazer eles entenderem a necessidade dessa mudança. E com isso, é muito importante destacar que alguns líderes acompanham essa mudança cultural e agregam valor à empresa, e outros não. Né? Outros, infelizmente, eles são desligados, acaba tendo realmente uma reestruturação de quadro, porque se o líder ele não entende o papel dele como multiplicador dentro da organização, dificilmente, realmente, os colaboradores eles vão comprar essa mudança e vão seguir numa nova metodologia. Esse é um grande erro, então, né? Querer implantar um DHO sem vir de uma estrutura decrescente, né? Sim. Outros erros que você percebe assim numa implantação de DHO, quais são os possíveis erros, vamos falar assim, né, na sua visão? O principal erro que eu percebo é quando a empresa ela quer pegar aquilo que é bonito, né, no Instagram, na internet, colocar um copia e cola e aplicar dentro das organizações. Então, quando a empresa não entende que o foco não é processo, são pessoas. E a gente começa por pessoas, né? A gente começa entendendo o que a gente tem dentro de casa, de que maneira essas pessoas elas conseguem ou não, né, alavancar o resultado da empresa. E aí depois a gente vai entender como estão esses processos. Então, o primeiro passo é o olhar em pessoas. Perfeito. Primeiro em pessoas, esquece processo. Então, gestão da qualidade vem depois de pessoas. Vem depois, porque se você não tem pessoas qualificadas, você vai ter um gargalo aí. Você pode ter um bom software, você pode ter um portal de RH, você pode ter ferramentas tecnológicas, mas se você não tem pessoas por trás dessa ferramenta, são só ferramentas. E hoje você trabalha com essa gestão, você trabalha com a liderança de um grau maior, encarregados, gestores, e a sua mensagem é passada para os demais através deles? Seria assim, mais ou menos? Como que é? Hoje, nível de hierarquia, né? A gente começa primeiro pela diretoria. Então, nada é feito sem que a diretoria entenda a necessidade e que compre essa ideia ou projeto, né? Então, o primeiro trabalho é a alta liderança, são os diretores. Depois, a gente vem para a gerência e aí a gente vai trabalhando as outras escalas de liderança, né? Então, é sempre de cima para baixo, Ricardo. É eles entenderem essa necessidade, o momento atual, como o mercado está posicionado, né? Quais são ali os diferenciais para que você consiga trazer isso para dentro da organização. Então, se a diretoria não entende isso, não vai acontecer nada de diferente. Hoje, mais ou menos quantos colaboradores estão abaixo ali de você ali? Tem uma ideia? Se a gente for falar em torno de quantidade de funcionários na empresa, cerca aí de 2.300 funcionários. E de liderança, hoje eu sou responsável pelo desenvolvimento de torno de 230 líderes, né? Então, a gente faz alguns trabalhos bem importantes de desenvolvimento, de acompanhamento, né? E de ferramenta para que eles também entendam quais são, né, os possíveis gaps e quais são os potenciais que eles também já têm, porque é uma empresa que foi formada por pessoas em cargos de confiança. Então, não quer dizer que eles façam tudo errado, né, todo esse tempo. Ao contrário disso. É só uma lapidação, de fato. Exato. Você usou o termo correto, né? Lapidando, até porque
é uma pedra preciosa mesmo, Sim. né? Não é à toa que está tanto tempo ali, né? Às vezes o que muda é uma forma de entendimento, é uma maneira de se expressar. Eu acho que a comunicação nesse sentido tem que ser muito eficiente, né, ali. Bacana, legal. Vamos lá agora para uma segunda etapa. A gente falou um pouquinho dessa parte mais organizacional, mas você também tem um trabalho clínico, né? Sim. Você desenvolve, você citou um pouquinho aqui com as mulheres e tal, né? Isso. Esse trabalho clínico nasceu quando? Lá na sua faculdade? Como que despertou esse desejo seu aí? Tá, vamos lá. Esse desejo, ele despertou na minha maternidade. Ah, né? é? Então, eu passei por algumas questões durante o meu processo de maternidade, que mesmo foi uma fase que eu escolhi ser mãe, né? Mas eu vi ali a necessidade de um suporte psicológico, de acolhimento. E aí eu entendi que hoje, né, mesmo pós-pandêmico, a gente falando bastante sobre saúde mental, a gente não tem esse acolhimento para mulheres, né? A gente não entende a necessidade de uma mulher ser muito bem acompanhada, não só durante a gestação, mas principalmente no puerpério, né? No momento de muita fragilidade, no momento ali que a mulher, ela ainda está se conectando consigo mesma, mas ela precisa ser mãe. Então, foi ali que nasceu o desejo. Então, hoje eu trabalho com mulheres na área clínica, com mulheres que precisam passar por desafios pessoais, né, ou profissionais, mas principalmente que estão em adoecimento. Então, chega muita mulher para mim com burnout, né? Mulheres que estão ali passando por relacionamentos abusivos, mulheres que estão em estresse, né, em sofrimento, mulheres com câncer. Então, eu tenho um trabalho muito voltado para essa segurança psicológica feminina, né? E o quanto que é importante a gente ter uma rede de apoio. Então, a mulher, quando ela vai crescendo profissionalmente, ela tem uma carreira muito solo, né? As pessoas não entendem essas escolhas e ela vai cada vez se distanciando de núcleo de amizades, familiares. Então, é aí que eu entro, né? Então, eu somo o meu olhar organizacional e estratégico, né? A esse cuidado com a saúde mental. E você disse assim que a mulher vai se isolando. É natural isso da mulher? Ela se isolar conforme ela vai crescendo profissionalmente? Ela vai conquistando filhos, família? É natural ou não? É uma coisa diferenciada? Como que é isso? Eu acho que isso se dá por algum conjunto de fatores, tá? Se dá porque ela fica muito focada somente na carreira, então muito determinada, né, a alcançar patamares maiores, então ela naturalmente vai se distanciando daquilo que não está linkado com o seu objetivo, né? Então, se eu tenho um núcleo ali de amigos e de pessoas que não irão me agregar e não vão me ajudar, né, a ir de encontro com o meu objetivo, eu preciso estar focada nisso. Então, a gente vai se distanciando, né, dessas pessoas que não agregam. E o outro fator é que quem está ao redor muitas das vezes não entende. Então, não entende de você deixar de ir num convite, né, social, não entende o porquê que você está tão focada somente em carreira. Então, acho que é um conjunto de fatores. É muito de quem te acompanha, mas também está linkada ali com quem não está atrelado aos seus objetivos. Tá. E a Rosana, como que ela lida com as emoções dela agora? Porque você tem duas grandes frentes aí. Uma é o desenvolvimento humano organizacional de uma grande empresa do varejo e a outra é a clínica. Como que você faz com tudo isso? Terapia. Terapia. Façam terapia. Né? Não só vindo de uma psicóloga, mas da necessidade do autocuidado, né? Então, assim, para que eu consiga estar bem e fazer com que quem está ao meu redor se sinta cuidado pelo meu papel como psicóloga clínica e organizacional, é praticar primeiro o cuidado comigo mesma, né? Então, eu faço minha terapia, eu tenho meu momento ali, né? Eu gosto muito de meditação, eu gosto bastante de momentos de relaxamento, né? Então, dentro do que você pode, eu falo dos recursos que você tem. As pessoas acham que para ter autocuidado, precisa fazer somente coisas caras, né? Ter acesso a coisas que são mais caras, mas não. Você consegue fazer na sua casa, do seu jeito, né? Hoje a gente tem, dentro de plataformas, muitos conteúdos sobre autoconhecimento, sobre autocuidado. Então, a meditação, a questão ali de ter tempo de qualidade, principalmente com a minha filha, é o que recarrega, né? O que me faz manter bem. Que legal, que bacana. Eu fiz essa pergunta porque lá nos bastidores, né, a gente estava conversando de uma paciente sua, né, oncológica, né, tratamento paliativo. Isso não mexe com você?
Com certeza, não tem como, porque somos seres humanos, então sentimos, né? Essa paciente em si é uma paciente que ela me trouxe, né, um olhar muito diferente do que a gente tem como necessidade hoje, numa era tão moderna e numa era de tanto consumismo. Então, ela é uma paciente que está em cuidados paliativos, né? E ela, mesmo sabendo aí que ela tá numa finitude, ela tá buscando suporte emocional para quê? Para ressignificar alguns momentos da vida dela e para deixar as filhas fortalecidas também. Então, isso traz pra gente, né, como profissional do outro lado, a necessidade de ter esse olhar, a importância do aqui e do agora, da gente ter esse cuidado com as pessoas que estão próximas e não deixar para amanhã, não deixar para depois aquilo que a gente pode demonstrar de afeto hoje. Então, essa paciente, ela me ensina muito, é uma troca muito grande, né? Legal, né? E ela é uma paciente muito inspiradora. A gente pensa que a gente chega na terapia, né, pensando assim, vou ter a solução para tudo aqui, vou falar tudo e ela vai... Não, a paciente está lá para ser... para pôr para fora, né, todos os seus desejos. Me fez lembrar a famosa frase de Jung, né, que detenha todo o conhecimento, domine todas as ferramentas, mas quando tiver de frente com uma alma, seja simplesmente uma outra alma, né? Mesmo. É bem isso, faz real mesmo na terapia, né? Com certeza. Que legal, Zana. E esse teu objetivo, então, é trabalho exclusivo com mulheres mesmo, né? Isso. Independente da idade. Independente da idade, né? Eu falo muito nas minhas redes sociais também sobre a questão do cuidado com a mulher e das diferenças dos ciclos hormonais, né? Que é algo que hoje não se tem um olhar atento para isso. Vou dar um exemplo aqui de uma paciente que ela chegou para mim falando que estava com burnout, né? Eu falei assim, vamos conversar sobre isso. O que você entende? O que você acha que é burnout? Uma executiva, né, de uma empresa de grande porte e que assumiu uma planta ali onde ela precisava se doar mais e ela falou, eu não vou dar conta. Eu falei, calma, vamos entender, né? Então, primeiro passo, eu solicitei os exames clínicos dela, pedi para ela passar com o médico, né, clínico geral, entender como estavam os exames dela. E quando a gente for olhar esses resultados em conjunto, porque às vezes o psicólogo acaba negligenciando, né? Eu falo isso até porque hoje a gente tem muitas pessoas formadas por inteligências artificial e por redes sociais, né? Então, a importância da gente estudar muito e da gente entender que o biológico, ele acompanha a nossa saúde mental. Sim. Então, quando a gente foi olhar os exames dessa minha paciente, ela estava com cortisol muito alterado, cortisol muito alto, né? Que é o hormônio do estresse, que é o que turbina ali. Então, as sensações dela, as emoções estavam totalmente alteradas. Caramba. Né? Então, eu encaminhei ela para o psiquiatra, ela foi... tá tomando medicação, né? E ela está uma outra pessoa, Ricardo. Então, assim, ela falou, olha, eu estava acreditando que não ia dar conta de uma demanda, quando na verdade não. O biológico dela não estava acompanhando, né? Não estava bem. Então, claro, continuamos o processo terapêutico, ela continua ali toda semana comigo, mas hoje ela entende a importância também do biológico. Olha que interessante. Você fez lembrar lá em casa. Minha esposa, quando teve a primeira gestação, né, da minha filha, da Eloá, terminado, nasceu a Eloá e tal, e ela mudou muito, assim, né? A mulher, ela muda, né? O puerpério, né? Eu nem sabia o que era esse termo, né? Puerpério. Eu fui estudar e eu perguntei pro meu terapeuta, né? Eu falei pro meu psicólogo, falei, cara, tá acontecendo isso lá em casa. Ele falou assim, calma, isso aí é mudança hormonal, é natural. E aí depois veio a segunda gravidez também, né? Já praticamente emendou. Foi quando eu fui entender que o puerpério pode durar até 2 anos de mudança hormonal, né? Então, tem que ter mesmo, assim, esse controle, né? A mulher, principalmente, né? Tá com seus exames em dia. E, enfim, aí entra o seu papel profissional mesmo, né? Com esse olhar com cuidado. Com certeza. E as mulheres, elas tendem, né? A lidar com várias demandas. E uma das coisas que eu percebo na clínica é a normalizar esse excesso de demanda, né? E como você se sente frente a elas. Então, assim, hoje eu acordei mais ansiosa, tô mais estressada, não tô conseguindo lidar com as crianças, com o esposo, com o trabalho, mas normaliza, é só mais um dia. Quando, na verdade, não, né? A gente não pode normalizar esse sofrimento, esse adoecimento. Então, é esse olhar mesmo que você trouxe aqui de esposo, né? De parceiro, de entender o que tá acontecendo com a minha esposa. Deixa eu entender o que tem por trás dessa palavra, né? Nossa, pode durar até 2 anos. Isso faz diferença, Ricardo.
Sim. Isso faz diferença porque a gente tem estatísticas que mostram que grande parte dos casais, né, no primeiro ano da criança se separam. Então, 62% dos casais no primeiro ano da criança se separam. Porque a mulher, ela passa por essa mudança hormonal, né? Ela demora para se reconectar com ela mesma, entender as mudanças corporais e também a questão do suporte e do cuidado com a criança. Então, o parceiro se distancia, né? Porque muitas das vezes a frequência ali das relações não vai ser mais a mesma, né? A mulher, ela está sensível. A libido é uma coisa que influencia muito no puerpério da mulher. E o homem, ele acaba não entendendo isso. Então, quando acontece o divórcio, né? Então, é muito importante a mulher também buscar ajuda, né? Então, ela tá passando por um momento desse, né? De desafio no casamento, tá entendendo que o seu corpo está dando sinais. O corpo sempre fala. Dentro da psicologia, a gente usa muito esse termo, né? O corpo fala o tempo todo. Então, procure ajuda. Entenda os sinais que o seu corpo está dando. Respeite o seu momento, né? E cheque sempre os seus hormônios. Nós temos várias fases hormonais. Desde o processo menstrual da mulher, a maternidade. Eu falo também sobre a menopausa, né? Tão temida menopausa. Então, a mulher, ela vive um avalanche hormonal. E quando ela não entende como biologicamente ela funciona, tudo vai estar atrelado à saúde mental dela. Sim, né? Se preparar para tudo, né? Antecipar, né? Perfeito, muito legal. Eu, lá em casa, quando o meu segundo filho nasceu, o Ravi, a minha filha tinha 1 ano e meio. Então ela estava naquela fase de muita atenção, a gente precisava dar atenção para ela. E o Ravi era trocar fralda e mamadeira, até porque minha esposa já, até logo quando ele nasceu, falou assim, não, já vamos colocar no leite, né? No suplemento lá. E aí, foi bem interessante que a gente fez esse acordo. Eu falei assim com ela, eu falei assim, então, ó, a atenção é para Eloá, porque ela tem 1 ano e meio. O Ravi, a gente vai trocar fralda, deixa que eu troco fralda, eu limpo, dou banho e tal, e coloco ele para dormir. Ele acorda de madrugada, você acabou de passar pelo parto, né? Parto, apesar de ter sido parto normal, mesmo assim tem aquela questão, né, do corpo. E foi assim durante alguns meses, longos meses, né? O Ravi completou 1 ano e a gente pôde perceber que o Ravi só dorme comigo agora. Porque, assim, acostumou. Desde pequenininho, ele só chorava, eu ia lá e pegava e colocava e fazia o leite, né? E dava para ele. Então, ele cresceu, ele vem crescendo, né? Dessa forma. E a minha esposa ficou super bem com isso. Ela entendeu, porque ela se apegou também não estou dizendo que ela não é apegada ao meu filho. Não é. É porque a gente soube dividir o trabalho ali. A pior parte sempre fica para a mulher, de fato, né? Desde a amamentação, que destrói o peito, aquela coisa toda, né? A dor. Então, é pesado para ela. Então, a gente soube dividir isso. E pelo que você falou, infelizmente, muitos casais não conseguem, ter esse diálogo, né? Infelizmente, né? Sim. É isso mesmo, né? É uma parte sensível que você falou agora, é a amamentação, né? É um momento muito idealizado pela mulher e que grande parte das mulheres acha que é natural um processo, colocar a criança aqui posicionada, é tudo certo, né? E ao contrário disso, é um processo de dor. Desculpa te interromper, você sabia que minha esposa contratou até uma coaching na primeira filha, de verdade, cara. Contratou um coaching de amamentação. Eu falei, cara, mas como que é isso? Ela vai me ensinar a dar aula. Eu falei, sério, precisa disso mesmo? Precisa. Eu também passei por essa experiência, Ricardo. Eu contratei uma fisioterapeuta especialista em amamentação, né? Para poder me ajudar a entender ali de que maneira que eu conseguiria nutrir a minha filha. Porque, mais uma vez falando, né? Culturalmente, é colocado para a mulher que ela tem a obrigação de amamentar e que isso é natural e que ela tem que passar por esse processo sorrindo. E não. É um processo que gera dor, né? É um processo que, como você falou, né? A mama tá sensível né? A mulher já está sensível ali com todas as mudanças hormonais. Então, quando ela não tem esse suporte, seja do parceiro, né? Quando ela não tem uma rede de apoio, essa é a verdade. Rede de apoio, tem muita mulher, eu tenho muitas pacientes que são mães solo. Nossa, e aí a realidade muda totalmente, né? Porque ela não vai ter um parceiro para dividir essa demanda que você dividiu com a sua esposa. Ela não vai ter um parceiro falar, olha, pode deixar que eu dou conta aqui da casa, enquanto você foca a atenção na criança. Então, as mães solo, elas têm uma responsabilidade, né, muito maior, né, e uma sobrecarga muito grande. E aí a gente tem que parar para pensar que essa mãe solo também é executiva. Também é a mulher que está ali no dia a dia na empresa, né, trabalhando com todos os tipos de preconceito que ela sofre, né, toda diminuição
dimensão da entrega que ela tem e mesmo assim, quando chega em casa, ela tem uma responsabilidade solo. Exato. Né? E, então, isso também gera adoecimento. Então, assim, é importante esse olhar de autocuidado que a sua esposa teve, de buscar uma pessoa para ajudá-la a passar por esse processo, né? E o quanto que isso vai influenciar na vida adulta do seu filho. Com certeza, muito. A gente já pensa nisso mesmo, né? A gente já toma essas decisões, assim, compartilhadas, já olhando no futuro deles mesmo. Muito legal. E você que está nos assistindo deve estar pensando assim, mas ué, não é de RH? O assunto está vindo para cá? Isso é RH. É isso que faz parte do RH. Um profissional, uma profissional que cuida, né, de todas as áreas das mulheres, dos homens, para que ele possa produzir dentro da organização. Isso é o desenvolvimento humano, né? Com certeza. Que legal, Rosana. Nosso tempo já está quase estourando aqui, se passa rápido, né? Passa muito rápido. Mas eu quero deixar uma última pergunta para você aqui, para você responder para a nossa turma aí. Porque cai muito aqui na nossa caixa empresas que são pequenas e não conseguem ter essa estrutura toda de um profissional como você, que olha, né, com essa visão macro mesmo, dos detalhes também de cada colaborador. Como implantar um DHO em uma empresa que é pequena assim? Tem algum caminho? Sim, tem, né? Hoje nós temos muito material de forma gratuita aí, né? Um arsenal muito grande. Se fala muito mais de desenvolvimento humano. Então, primeiro passo, buscar uma profissional, né? Uma psicóloga, de preferência, que você consiga ali dentro de uma negociação, a gente sabe que tem, né? Toda uma gestão orçamentária por trás disso, mas que você consiga fazer com que ela desenvolva isso em pequenas ações. Perfeito. A gente não precisa falar de um pacote de desenvolvimento, né, organizacional, trazendo grandes instrutores, né? Não, são pequenas ações. Essas ações podem ser rodas de conversa com a sua liderança. Essa ação pode ser um local seguro, de diálogo seguro para os seus colaboradores, né? Um olhar mais atento ali ao porquê aquele colaborador deixou de produzir, né? O que está acontecendo. E um indicador muito importante, o turnover. Né? Por que as pessoas não ficam na minha empresa? Então, quando a gente tem essas pequenas ações, a gente entende que não precisa ser tudo muito bem estruturado. Você pode começar com o que você tem. Legal, bacana. E você não citou esse tema, mas eu vou ter que citar agora para a gente encerrar mesmo de vez assim. O tempo está bem estourado já, mas vamos lá. Diversidade. O que você tem feito? Como que você tem olhado? Hoje se fala muito sobre isso, né? Sim. Dentro da parte de gente e gestão. Quais os caminhos aí que você, Rosana, tem percorrido aí? Primeiro de tudo, falar sobre isso abertamente, né, para a liderança, trazendo quais são os vieses inconscientes que, enquanto sociedade, a gente tem sobre capacitismo, Ricardo, né, que é colocar a deficiência à frente do profissional. Quando a gente fala de diversidade, a gente está englobando aí pessoas com deficiência, né, todos os outros os gêneros também que a gente tem de orientação, mas é esse olhar de conscientização da liderança antes de qualquer ação de inclusão, porque se eu não tenho uma equipe preparada para receber essas pessoas, né, a gente vai ter um problema muito grande de adaptação. E quando a gente não entende que as pessoas com deficiência, elas têm uma entrega também surpreendente, a gente pratica o capacitismo, que é olhar a pessoa pela deficiência que ela tem, né, e não pelo profissional que ela é. Então, as ações que eu tenho feito é trazer realmente esse nível de consciência, sensibilização, trabalhar os vieses, né, e estruturar de que maneira a gente pode ser uma empresa que pratica a diversidade e não tem só isso bonito no Instagram. Né? Só ali como política e fotinhos, assim. Legal, Rosana. Mais uma vez, obrigado pela sua vinda. Cara, eu tenho certeza que você enriqueceu muito o nosso podcast. Tem muita gente que está assistindo a gente ali, fazendo comentários. Eu vou encaminhar depois para você os comentários. Mas deixa aqui suas redes sociais, né? Para a gente poder encontrar você ali na internet. Quais são os seus endereços? @psi.osanasilva. Você me acha tanto no Instagram, né, como no TikTok também. E pode me mandar direct, que eu sempre estou respondendo todos os meus seguidores. Legal, bacana. E para você que chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. É sempre bom poder compartilhar o conhecimento com você. E lembrando, o RH da Xícara, ele é também um grupo de capacitação pelo WhatsApp. Então, se você quer participar do nosso grupo, entre em contato conosco. Você vai preencher um formulário lá e vai ser uma honra ter você conosco no nosso grupo. Nós temos também um encontro que é presencial,
que no próximo episódio nosso, já vou deixar aqui marcado para que você faça a sua inscrição e esteja conosco no auditório do Sincred, na Avenida Paulista. Então, se prepare aí para estar no ao vivo conosco logo mais dentro de alguns meses aí. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e até a próxima.